Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Dante Furlan, eu sou voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de arquitetura, mas principalmente sobre humanidade. Eu fiz uma apresentação e vou duplicar a tela. Só um minutinho. O tema desse nosso bate-papo é arquitetura humanidade e principalmente humanidade, porque na Fraternidade Sem Fronteiras a questão humanitária é sempre muito mais importante do que qualquer uma das nossas habilidades técnicas. A Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização humanitária sem fronteiras, né? Nós atuamos em alguns dos lugares mais necessitados do planeta, com esperança e profundo desejo de ajudar a acabar com a fome e a construir um mundo de paz. A Fraternidade Sem Fronteiras tem 10 anos, é uma organização humanitária que nasceu em Campo Grande, através da ação benemérita e de amor do Wagner Moura, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras. O primeiro projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, ele não foi no Brasil, foi em Moçambique. E hoje a Fraternidade Sem Fronteiras atua em 6 projetos no Brasil e 4 na África. Na África, a Fraternidade tem unidades de auxílio humanitário em Madagascar, no Malawi, em Moçambique, no Senegal, isso. E no Brasil, em vários locais, né? Com o projeto Fraternidade na Rua, a Fraternidade está pelo Brasil inteiro, né? Porque essa é uma questão humanitária muito difícil e que bate a nossa porta todos os dias, especialmente quem mora nas grandes cidades. Existem projetos que auxiliam as crianças com epidermólise bulhosa, projetos que auxiliam as crianças com microcefalia, atua no sertão da Bahia. Então é um projeto que a gente diz que se envolver com a Fraternidade Sem Fronteiras, você vai ter certeza de que você vai encontrar algum projeto que toque o seu coração, né? E nesse sentido eu gostaria de falar um pouquinho de que modo eu me envolvi com a Fraternidade Sem Fronteiras. Em 2018 eu sempre participei de projetos voluntários, sempre foi algo importante na minha juventude, e depois que eu me mudei para São Paulo eu fiquei um pouquinho afastado, organizando a vida, família, e eu sentia muita falta de voltar a atuar nos projetos voluntários. E fui procurar, e eu acabei encontrando 2 projetos que são muito sensíveis assim para mim, que são as causas das pessoas em situação de rua, e me interessam muito os projetos nos países africanos. E principalmente projetos, eu gostaria de me envolver com projetos que o elo de ligação não fosse uma religião ou um partido político. Eu tenho minha religião, acredito naquilo que ela prega, mas não gostaria que nesse momento isso fosse o que unisse as pessoas. Então tanto o projeto Entrega por SP, que atua auxiliando as pessoas em situação de rua, quanto a Fraternidade Sem Fronteiras, são projetos que o bem, né, que a união das pessoas, que a multiplicidade é o que une, né? Então, dessa maneira, eu, através de uma palestra, acabei conhecendo a Fraternidade Sem Fronteiras e fui conhecer, fui estudar, apadrinhei, que é algo muito importante.
Os primeiros projetos que eu e minha família a gente apadrinhou foram o Brasil, um Coração que Acolhe, que é um projeto lindo que auxilia as famílias venezuelanas que estão chegando em Roraima. E o segundo projeto foi o projeto Acolher Moçambique, que é um projeto que depois eu vou contar, mas que esse ano eu consegui conhecer, que é um projeto lindo da Fraternidade Sem Fronteiras. Teve uma coisa curiosa, depois de ter feito o apadrinhamento, de ter estudado, falado com algumas pessoas da Fraternidade Sem Fronteiras, no começo de 2019 aconteceu o encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. É um encontro que acontece anualmente, que reúne todos os voluntários, e foi transformador assim para mim, né? Foi em Belo Horizonte e foi um evento muito bonito, um momento de união das pessoas, é um momento que os voluntários se conhecem, é um momento muito especial. Os projetos são apresentados pelos coordenadores, e isso foi muito especial mesmo, assim. Fiquei muito tocado, conheci muita gente interessante, mas foi um evento que eu preferi mais observar, né? E no último dia eu encontrei uma pessoa que eu considero uma das pessoas mais especiais que eu conheci nos últimos anos, que é o Ranieri Dias, e que realmente no último momento do evento, ele foi chamado e ao final da sua fala ele disse que todas as pessoas que fossem de São Paulo, enfim, que tivessem alguma dúvida na área de arquitetura e de engenharia, poderia contatá-lo. E ele desceu do palco, eu fiquei ameaçando ir falar com ele, quase não fui. No último minuto fui, conversei 10 minutos com ele, foi muito especial. E foi curioso que eu disse a ele que era arquiteto, que sou sócio de um escritório de arquitetura que chama Bernardes Arquitetura, mas que eu não gostaria de atuar como voluntário arquiteto da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele disse que tudo bem, que há espaço para todos os voluntários, para qualquer atuação, mas que talvez fosse interessante, né, eu entender quais eram as necessidades da fraternidade para verificar se eu não poderia auxiliar, né? Fiquei com aquilo na cabeça, mas estava muito claro para mim que eu gostaria de ser voluntário fazendo qualquer outra coisa, né, auxiliando a Fraternidade Sem Fronteiras. Tempos depois eu fui entender que isso não passava de orgulho, né? Que no final das contas não é por acaso que somos engenheiros ou somos arquitetos ou somos coletores de recicláveis ou somos enfermeiros, né? A gente tem sim um propósito na vida, né? E um mês, 2 meses depois eu tive um encontro com ele em Campinas e ficou muito claro que, mesmo sabendo que a gente faz muito pouco, mas que seria muito importante poder auxiliar como arquiteto, né? O Ranieri é engenheiro, ele já fez vários projetos em Moçambique, em outros centros de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras, construiu uma padaria que é muito especial em Moçambique, por exemplo, entre outras coisas. E um mês depois eu estaria com ele em Canudos, no sertão da Bahia, num projeto da Fraternidade Sem Fronteiras que chama Retratos de Esperança, com ele e com a Priscila, que é outra arquiteta da fraternidade, entendendo aquela situação e logo depois começando os primeiros projetos de arquitetura para lá. Então tudo aconteceu muito rápido e eu tenho certeza que é porque que deveria ser desse jeito, porque quando a gente está preparado ou a gente quer se doar, a tarefa vem até nós, né? Então, hoje eu sou voluntário aqui na subsede de São Paulo. A gente tem um grupo de voluntários, inclusive faço convite a todo mundo que for da região, quiser se voluntariar à Fraternidade Sem Fronteiras, pode fazer contato comigo, é um grupo muito especial. E também sou voluntário
de um grupo que hoje se chama Arquitetura Sem Fronteiras. É um grupo de voluntários que faz projetos para a Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje somos em 9 arquitetos. Agora eu quero falar um pouquinho da primeira missão que a gente teve, os primeiros 3 arquitetos desse grupo, em Madagascar. Também em 2019, eu sabia que haveria uma caravana para Madagascar, e assim, por volta de setembro a gente conheceu a doutora Janaíne, que é essa moça que está abraçando a criança com a camiseta vinho. A gente a conheceu num evento médico em São Paulo, eu e minha esposa, que também é arquiteta, que é essa de amarelo. A gente a conheceu, passamos o dia com ela e a gente percebeu o quão era especial essa pessoa. Ela contou a sua história. Ela morava na época há mais ou menos 1 ano em Madagascar. É uma reconhecida médica da família e que resolveu há 2 anos ir morar em Madagascar para auxiliar as pessoas tão necessitadas dessa região. Esse espaço à esquerda onde hoje é a clínica da Fraternidade Sem Fronteiras em Madagascar. Em 2017, a Fraternidade Sem Fronteiras conheceu essa realidade no sul da ilha de Madagascar, através de uma visita do Wagner com alguns voluntários, e é ainda uma das situações humanas mais delicadas que a gente tem no planeta. Para se ter uma ideia, uma criança que não participa do projeto hoje da Fraternidade Sem Fronteiras, que infelizmente a gente ainda não consegue auxiliar todas as crianças dessa região, ela chega a ficar sem se alimentar por 2 dias. No centro de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras, as crianças se alimentam todos os dias, elas têm acesso à água, elas têm acesso a banho. E quando a gente conheceu a doutora Janaíne, a gente disse que gostaria de ir a Madagascar com a próxima caravana e dissemos que éramos arquitetos, enfim, foi um dia ótimo, um papo muito bom. E dias depois ela nos ligou fazendo um pedido de que, se fôssemos mesmo nessa próxima caravana, que aconteceu há exatos 1 ano, que a gente fizesse uma caravana técnica, porque o que acontece é que janeiro é uma época complicada, que por mais que chova muito pouco, dezembro e janeiro chove nessa região, e é uma bênção, porque a gente vê o desenvolvimento, né, das machambas, do plantio. Por outro lado, em função do problema sanitário, as crianças ficam muito doentes. Então, coisas que são simples aqui pra gente, nas cidades mais urbanizadas, lá acaba sendo um problema muito sério. Então, ela chamou a Dani, a mim, a Priscila e a Dani Jimenez, que é uma outra amiga voluntária incrível, super trabalhadora, para uma conversa e nos propôs estruturar para essa caravana uma caravana sanitária, em que a gente pudesse construir banheiros secos e sistemas de captação de água. Topamos o desafio. A caravana é uma caravana de 7 pessoas, nem todos eram engenheiros e arquitetos, e isso é muito característico nos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Nas caravanas médicas, por exemplo, onde o foco é cuidar da saúde das crianças, no Malau e em Madagascar, você, como engenheiro ou como arquiteto ou como, enfim, dentista, pode participar de uma caravana médica. Naturalmente não faremos o trabalho de um clínico, né, ou de um médico, mas a gente vai apoiá-los fazendo todo o restante que é necessário para essas caravanas. E no caso da nossa caravana técnica aconteceu também assim. Tínhamos ainda 2 químicos e 2 veterinários, que nos auxiliaram da mesma maneira
que fossem engenheiros, arquitetos, pedreiros. Então isso é muito bonito, esse trabalho dos voluntários de se apoiarem e de não se preocuparem exatamente qual é a sua profissão ou qual é a sua especialidade. A foto da direita mostra justamente um dos nossos amigos voluntários, que é químico. Essa é um pedacinho só de como é alegre assim a recepção que eles fazem pra gente. É algo muito, apesar das necessidades, é um povo muito feliz, é um povo muito acolhedor. Esse campo humanitário da Fraternidade Sem Fronteiras fica na cidade de Ambovonbé, é no sul da ilha de Madagascar. Para a gente chegar até esse local, a gente demora pelo menos 2 dias. O trecho final, que é o trecho mais complicado, a gente percorre 100 quilômetros em quase 6 horas. Seria um trajeto São Paulo-Santos de aproximadamente 1 hora, 1h20, a gente lá leva 5h30 a 6 horas. Realmente é uma região esquecida. É uma região de difícil acesso, em que os insumos chegam com muita dificuldade, e ainda para dificultar, a água é muito escassa nessa região. Mas a alegria fica evidente, especialmente das crianças que nos abraçam dessa maneira, e todos os dias foram assim, todos os dias. Aqui é um pouquinho ainda do início da caravana. Do lado esquerdo é um pequeno galpão de triagem. Eu gostaria também de apontar, quando Wagner chegou em 2017, a situação era tão extrema, as pessoas estavam há dias sem tomar banho, e o terreno que se encontrou para o Campo da Paz foi um terreno alugado. As construções foram todas construções de emergência para que atendesse o mais rápido possível aquela população totalmente esquecida. Hoje, e eu vou mostrar na sequência, a Fraternidade Sem Fronteiras comprou um novo terreno e está sendo construído um novo Campo da Paz dentro de um espaço de propriedade da Fraternidade Sem Fronteiras. Então aqui à esquerda é um local onde as pessoas se encontram para uma oração, que é uma oração deles, eles fazem essa oração, e se encontram para uma triagem também, porque as famílias recebem umas fichas para que não se concentre o atendimento, por exemplo, na clínica ou no corte de cabelo. Então, assim, é um espaço de organização dos coordenadores da Fraternidade Sem Fronteiras e das famílias que chegam em busca de atendimento. A foto do lado direito é um passeio nosso pela comunidade que é mais próxima ali do nosso centro de acolhimento, que é a comunidade de Lavandranda. Essa é uma das residências. É muito comum esse tipo de construção, e muitas vezes dentro dessas pequenas casas moram 4, moram 6 pessoas. Então essa é outra área de atuação da Fraternidade Sem Fronteiras, que nós, como arquitetos voluntários e os engenheiros que se voluntariarem, poderão atuar ainda esse ano. Nós estamos desenvolvendo novos modelos de casas, porque essas casas têm uma questão importante. Apesar de ser muito quente a maior parte do ano, faz frio também nessa região de Madagascar. E quando faz frio, a falta de isolamento térmico faz com que as famílias façam fogueiras dentro de suas casas, o que gera queimadura e o que gera contaminação por fumaça. Então a clínica, determinada época do ano, próximo do inverno, fica cheia de crianças intoxicadas. Então a questão da melhoria das residências também, de cada comunidade, é muito importante, porque passa por uma questão de saúde. Então, nos primeiros dias a gente foi, apesar da Priscila
que hoje é a coordenadora de sustentabilidade da Fraternidade Sem Fronteiras, ela e a Dani Jimenez já tinham ido até lá, mas o grupo todo estava fazendo um reconhecimento, conversando com os líderes comunitários, verificando quais eram as principais necessidades e conversando com a comunidade. Então, como eu tinha falado no início, o nosso objetivo nessa caravana era justamente uma caravana técnica para a construção de banheiros secos e para a construção de sistemas de captação de água nas residências. A realidade em algumas comunidades é que não existia uma ordem muito definida para a construção dos banheiros. E isso gerava uma contaminação muito grande. As crianças muitas vezes brincavam muito próximas dos banheiros. Muitas vezes esses banheiros, assim, é muito diferente do que a gente tem nas nossas casas aqui nas cidades grandes do Brasil. Em geral, eles utilizam os banheiros secos. Então, quando a gente recebeu o pedido da doutora Janaíne, ainda no Brasil, nós fizemos um estudo aprofundado, estudamos várias possibilidades de banheiros secos, conversamos com pessoas que conheciam essa técnica, como o João, que é outro voluntário que hoje mora em Madagascar, e ouvimos a comunidade e entendemos que o melhor sistema era um sistema de uma laje que a gente construiria que cobre um buraco de 1,5 m mais ou menos, e que também é um sistema de banheiro seco. Então as pessoas utilizam o banheiro, jogam por cima nesse buraco serragem ou folhas secas, e isso inicia o processo de compostagem e não gera cheiro para o ambiente. Depois de 6 meses ou ano, dependendo da quantidade de pessoas que usam o banheiro, essa quantidade de detritos ela esgota, né? Quer dizer, o banheiro fica cheio. Essa laje pode ser transportada para um outro buraco e pode se iniciar esse processo novamente, e onde ficou cheio, aquele buraco cheio, pode ser plantado uma árvore, porque aquele composto ele vai ser alimento para a árvore. Então essa é uma técnica que, além da gente reutilizar algo que é caro, o cimento é caro naquela região, além da gente reutilizar essa laje tapando um novo banheiro, a gente pode utilizar esse buraco anterior para plantio de árvores como bananeiras, por exemplo. Então, nos primeiros dias, o que a gente fez? A gente se treinou, a gente fez os primeiros banheiros, a gente fez os buracos, a gente executou essa laje, a gente fez a base de tijolinho, para que na sequência a gente convocasse a comunidade e a comunidade pudesse aprender também. E depois disseminar esse conhecimento, que é o que hoje está acontecendo lá. Então a foto à esquerda são os moradores locais que quiseram aprender a técnica, e à direita 2 dos nossos voluntários. E aqui tem uma pessoa que é o senhor Marrafeno, o de blusa listrada, vermelha e preto, que mais à frente eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, e a foto da direita é a explicação para a construção da laje, né? Então fazíamos um raio, forrávamos com uma lona, cobríamos com cimento, e depois colocávamos um molde pro vazio central, né, onde receberia a urina ou as fezes e as folhas, e 2 alças para que depois eles pudessem ser transportados depois de alguns meses. Aqui à esquerda, uma foto do primeiro banheiro, né, do primeiro buraco, né? Então aqui fica claro que a gente faz uma pequena base para soltar um pouquinho do solo. Esse buraco tem em média 1,5 m de profundidade, e depois a laje vem por cima cobrindo esse banheiro. Aqui à direita
a gente tem o banheiro lá ao fundo, esse já estava todo concluído, né? Foi numa das comunidades também, e aqui os adultos que auxiliaram e as crianças que sempre participam das fotos, eles sempre gostam de estar junto da gente. E ali uma parte do grupo de voluntários também. Aqui um pouco da outra missão, do outro trabalho, que era a instalação de sistemas de captação de água para algumas das casas, porque a água é algo muito, muito importante. Ainda hoje não se conseguiu encontrar água, a profundidade é muito grande nessa região, a Fraternidade ainda tenta a perfuração de poços, mas o que for possível captar de água da chuva é muito importante. Então essa foi uma outra atividade que a gente se treinou e depois a gente transferiu esse conhecimento para a comunidade. Os banheiros secos, a gente tem a atualização que já foram construídos mais de 50 banheiros na região. E o sistema de captação de água, a gente agora quer ampliar para as construções maiores que estão acontecendo no novo Campo da Paz. Aqui, alguns croquis do que eu estava explicando anteriormente, né? Esses croquis foram feitos lá. A gente basicamente fazia uma cabine hexagonal em madeira e fazia o fechamento com algumas esteiras que eles têm na região, mas esse fechamento pode ser feito de qualquer maneira, tanto é que hoje eles já fizeram algo um pouco mais interessante até, porque eles adaptaram a realidade deles, eles aprenderam a fazer o tijolo de adobe e estão fazendo outras opções de fechamento, que é muito interessante. Aqui à esquerda, essa pequena isométrica mostra a laje com o buraco central e as duas alças. E é justamente essa laje que após 6 meses pode ser retirada, essa cabine pode ser retirada e ser levada até outro local e plantada uma árvore nesse buraco que vai estar cheio de matéria orgânica, né? Uma outra coisa muito legal é que depois dessa viagem a gente desenvolveu 2 cartilhas técnicas. Então a gente tem aqui uma cartilha Mar Madagascar de infraestrutura que mostra todas as etapas para a instalação de um sistema de captação de água lá na região, e uma outra cartilha técnica que é uma cartilha para os banheiros secos. Então também tem todos os desenhos, tem o passo a passo, tem todos os registros fotográficos da gente explicando para a comunidade, da comunidade replicando esses banheiros. Então isso também foi muito interessante, a gente gerar esse material para que isso possa ser replicado lá ou em qualquer outra região onde essas técnicas possam se adaptar, né? A gente achou muito importante também o desenvolvimento desses 2 materiais. Quero falar um pouco também, ainda de Madagascar, sobre o Campo da Paz, né? Essas 2 fotos são do atual Campo da Paz, tá? Como eu disse anteriormente, as construções são construções que hoje vão completar quase 4 anos e elas atendem muitas crianças, mais de 1000 crianças por dia, mas hoje elas precisam ser ampliadas. Como eu disse anteriormente, foi comprado um novo terreno. Há 2 construções nesse novo terreno, que é da clínica que está em finalização e de um galpão, que foram construídas por um engenheiro voluntário da Fraternidade muito especial, que é o Rogério Bertoni, que ajuda demais a Fraternidade. E ele nos solicitou que ajudássemos nos projetos do refeitório, da escola, né, dos projetos que serão transportados para esse novo terreno, que serão reconstruídos com mais qualidade e com maior escala, porque a ideia da Fraternidade com o aumento do apadrinhamento,
é atender cada vez mais crianças. Como eu disse, uma dessas crianças fica 2 dias sem se alimentar se ela estiver fora desse atendimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Então a gente está no momento em Madagascar de desenvolver os projetos e as construções de cada uma dessas edificações no novo Campo da Paz em Ambovombe. O primeiro projeto foi a clínica, o segundo o galpão, e o terceiro, que está sendo finalizado agora, nesse momento, é o projeto do refeitório, porque é a principal necessidade. A nossa expectativa é atender 3.000 crianças por dia nesse novo refeitório. A cozinha toda foi reprojetada, os espaços, eles são espaços maiores, mais amplos, com pé direitos maiores. A gente quer desenvolver não só um espaço confortável, mas também um espaço bonito, um espaço em que a gente possa criar caminhos e jardins, porque isso também alimenta, né? E alimenta a alma, né? Quando a gente consegue desenvolver um espaço que a gente consegue fazer com que a comunidade auxilie no plantio, que a comunidade auxilie na arrumação, eles se apropriam desse espaço de uma outra maneira. Então esse é o novo desafio. É um terreno próximo de onde está o atual Campo da Paz, mas é um terreno muito maior e é um terreno de propriedade da Fraternidade Sem Fronteiras, né? O que nos permite o desenvolvimento de projetos de melhor qualidade, tá? Essas duas fotos, elas mostram como é hoje o refeitório e que, graças a Deus, consegue atender a mais de 1.500 crianças diariamente. Esses foram os primeiros croquis para o projeto do novo Campo da Paz, né? Não sei se está dando para ver o ponteiro, mas esse desenho à direita tem aqui um pouquinho a identificação. Essa seria a entrada. A clínica e o galpão são essas duas construções que estão prontas hoje, e o restante está em projeto ou em obra. O que está terminando é o refeitório. Esses croquis à esquerda, são croquis do refeitório. Então, é uma solução pavilionar com treliças de madeira e pilares de concreto, uma solução tecnicamente simples e que a gente precisava fazer de modo que fosse execuível pelos construtores locais. Então, conversamos em cima desses croquis. O construtor principal da região, que é o Tchatcha, ele disse que seria execuível, que não teria problema. Foi feito um orçamento. Vários engenheiros aqui de São Paulo auxiliaram gratuitamente, né, como o Calil, que nos auxiliou com os projetos de madeiramento, o engenheiro Haru, com projeto de fundação e estrutura. E aqui embaixo tem um croquis da cozinha, né, que é uma cozinha mais aberta. Hoje a cozinha ela fica muito distante de onde as crianças comem, então a nossa proposta é fazer conjugada, quase como de uma cantina de escola mesmo, né, que a gente sabe que funciona bem, né? É feita a cocção e é feita a distribuição no mesmo local. Então esse croquis aqui à direita, no lado na parte inferior, é o croquis da cozinha, tá? E esse croquis ao lado à esquerda aqui da cozinha, ele é um croquis que mostra um pouco os fluxos que a gente está buscando. Então, nesse primeiro momento, está sendo construído esse primeiro galpão central, né, que é um galpão bem grande. Para alimentação, vai haver uma ampliação do lado direito futuramente. E aqui, logo na entrada do lado esquerdo, tem uma área de higienização que também vai ser construída já já. Tá? Mas a ideia desse croquis é mostrar esse fluxo através de uma área que a gente sonha que seja arborizada ou vegetada minimamente, né? Para que a gente crie caminhos interessantes até esses espaços, né? Então, aqui são os primeiros croquis para esse projeto do refeitório, principalmente.
Essa já é uma perspectiva do que a gente espera para esse projeto. É claro que a gente entende que um projeto à distância, apesar da gente ter profissionais que auxiliam lá o tempo inteiro, como o Prince, mas é muito diferente da gente estar o tempo inteiro acompanhando. Eu gostaria de aproveitar para fazer agradecimento ao Silmar, que é um empreiteiro, um voluntário, uma pessoa, um engenheiro. Ele é tudo que a gente precisava para esse projeto, uma pessoa de um coração gigante. Ele ajudou muito, né, na construção desse refeitório. Ele foi para fazer a perfuração de poço e ficou preso lá em Madagascar em função da pandemia, e auxiliou na implantação, na fundação, tirando dúvidas, intermediando com a equipe local, com os voluntários. Então é uma pessoa fundamental para a Fraternidade Sem Fronteiras, é o Silmar. Então, assim, essa é a perspectiva, né? Como eu disse, a gente conversou com alguns profissionais parceiros para que nos auxiliassem nesse projeto, e esse é o nosso sonho hoje. Aqui alguns desenhos técnicos, né? O terreno tem certa declividade, então esse corte superior ele mostra um pouco os desníveis do terreno e de que modo a gente estava implantando. Tivemos que fazer algumas modificações lá em função da falta de máquinas, especialmente nesse momento de pandemia. Então o Silmar nos auxiliou nisso para que a gente conseguisse fazer uma implantação que fosse adequada e que atendesse, porque eles não conseguiriam fazer escavação com máquina. Enfim, adaptações naturais e importantes, e que deu certo. Assim. Ali alguns pequenos detalhes na porção direita da tela, e aqui embaixo outras duas perspectivas, a da direita do que será, na verdade, essa cozinha. Aqui já algumas fotos de obra, né? As da esquerda, as fotos da escavação, né? Da equipe trabalhando, as valas aqui para execução das sapatas e dos pilares, e aqui à direita algumas fotos que eles mandaram para a gente já com as treliças. As treliças, eles também tiveram muita dificuldade em encontrar nessa fase, no meio da pandemia, num lugar que já é muito difícil de ter uma grande variedade de insumos, mas eles conseguiram fazer um trabalho muito especial com aquilo que tinha à mão, com os parafusos que tinham à mão, com os pregos, com o madeiramento que tinham à mão. Então essas são as primeiras fotos da montagem das treliças da cobertura. Aqui já outras fotos da cozinha, né? E aqui à direita a foto já dela coberta, né? A minha expectativa é no começo do ano que vem, ou pelo menos no primeiro semestre, ir até Madagascar e acertar os últimos detalhes, ver como é que ficou pronto, né? Ainda está em construção, mas a gente fica muito feliz, e uma coisa que é muito importante é entender que o mais importante nesse processo é a transformação que a arquitetura e a engenharia proporcionam, e não exatamente o detalhe construtivo perfeito, que faz parte do nosso trabalho também. Mas nesse caso, na causa humanitária, é muito mais importante o espaço, o acolhimento, do que o detalhe construtivo executado perfeitamente. Então a gente aqui fica muito feliz em saber que 3.000 crianças, ou mais, quem sabe, poderão se alimentar nesse espaço. Isso é muito mais importante do que o detalhe perfeito da treliça, do encontro, nesse caso. A gente está muito feliz com esse projeto, e eu tenho certeza que ele vai ser transformador, principalmente para as crianças dessa região que são tão necessitadas. Se a gente com esse projeto permitir que essas crianças
que a gente consiga atender mais crianças através da Fraternidade Sem Fronteiras. O objetivo desse trabalho, o objetivo do trabalho desse grupo, ele foi realizado, né? A gente chegou ao objetivo. Eu acho que é isso o mais importante, né? Então é muito importante ficar claro que a causa humanitária é mais importante do que a técnica, né? Do que a parte técnica. É claro que, de novo, nós, com a nossa profissão, podemos ser instrumentos, mas no trabalho, na causa humanitária, o coração, o amor, a dedicação, a paciência, isso tudo é muito mais importante. A gente tem que entender que nós somos instrumentos e que a nossa profissão, ela sim possibilita uma melhora de vida, mas que a gente tem que estar de coração aberto. E isso é muito mais importante, isso eu não tenho dúvida. Eu quero fazer agora um panorama geral dos projetos de nós, voluntários, arquitetos da Fraternidade Sem Fronteiras, né? A gente, como eu disse, o grupo se chama Arquitetura Sem Fronteiras, né? Então eu peguei um pouquinho por país, aquilo que foi, aquilo que está em projeto, aquilo que irá ser construído, e aquilo que já foi construído a gente ainda não tem foto. Então, para o Campo da Paz em Madagascar, a próxima etapa de construção, após o término do refeitório, vai ser a construção dessa escola. É uma escola primária, é uma escola que a gente já conseguiu doação de um grupo de voluntários aqui de São Paulo, e é um grupo muito especial que quer ir até lá ver a finalização da escola, e a gente gosta muito desse projeto. É um projeto muito simpático, a gente entende que está bem implantado no terreno, e que, de novo, é importante que seja bonito, não é importante que seja perfeito, cada encaixe seja perfeito, mas é importante que ele crie ambientes bonitos, porque o belo alimenta a alma. Então essa escola é o nosso próximo projeto lá em Madagascar, dentro do Campo da Paz. Esse projeto ao centro, ele é um centro de aleitamento na região de Essanta. Esse projeto também era muito necessário, porque as mulheres faziam as fórmulas de aleitamento para as crianças da comunidade nessa região no meio da rua, porque não tinham onde montar, eles não tinham recurso. Então a Fraternidade Sem Fronteiras se juntou, os voluntários se juntaram e doaram recursos para a construção de um centro de aleitamento em Essanta. Isso também é uma coisa que acontece. Nesse caso, o orçamento ficou mais alto do que era possível naquele momento, então foram feitas várias adaptações no projeto, mas tudo bem. De novo, as mulheres de Essanta estão sendo atendidas, e isso é o mais importante. Aqui tem dois projetos muito singelos, que são duas casinhas. O de cima, eu tinha comentado atrás daquele senhor, o marrafeno de camiseta listrada. Ele participou do treinamento da construção dos banheiros secos todos os dias. No último dia, nós como voluntários, queríamos fazer uma retribuição a essa dedicação deles e fomos lá construir um banheiro seco na comunidade dele. Deu certo, e ao final da construção a gente foi visitar a casa dele. E a gente ficou muito chocado, porque a casa dele, ela era uma casa, assim, se a gente comparar com uma casa de um animal, de um cachorro, ela era pior, dada a necessidade desse senhor. Então a gente se sensibilizou, porque para nós era inconcebível um amigo nosso morar naquelas condições, porque ele passou a ser nosso amigo. E aí a gente se mobilizou, juntamos recursos aqui com voluntários aqui do Brasil, e a gente construiu essa singela casa para ele, que tem apenas um quarto, uma varandinha, o seu fogão. O banheiro é um banheiro externo, como eu disse anteriormente. Então essa casinha é a casa do nosso amigo marrafeno, já está pronta e ele está morando nela. A casa de baixo é a casa de uma senhora que morava
em condições parecidas com Marrafeno, só que com 4 crianças desnutridas. Essas crianças estavam internadas na clínica da doutora Janaíne, da Fraternidade Sem Fronteiras. Ela nos ligou pedindo ajuda e a gente prontamente desenvolveu essa casa de 2 cômodos, também muito singela, mas é uma casa que tem seus 2 cômodos, tem captação de água, tem essa de baixo, né? Tem o seu fogãozinho, tem a sua varanda, e a gente desse modo consegue dar dignidade para essa família. E graças a Deus as 4 crianças estão recuperadas, estão ainda em tratamento, porque a desnutrição é algo muito sério e muito difícil de se tratar, mas eles estão bem, e em breve eu tenho certeza que eles estarão em suas casas. Agora eu vou falar de alguns projetos em Moçambique. Moçambique eu tive a oportunidade de visitar com a minha família esse ano. É um lugar especial de pessoas alegres, de pessoas interessantes, de crianças muito especiais. É um projeto muito diferente, porque ele é o projeto mais antigo da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele já tem 10 anos, então é um país onde o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras é maior, atende a 30 regiões em Moçambique. E aqui alguns projetos que a gente fez também para lá. Esse da esquerda é uma escola em Matuba, que a gente também já tem recurso para iniciar a construção. É uma escola grande, é um núcleo central de salas com uma praça central. Embaixo aqui um dos modelos de sala, a gente está usando também técnicas locais, né? Eles têm um bom construtor para execução de madeiras roliças e essa palhoça. À direita, uma coisa curiosa, a gente recebeu a doação de um voluntário de placas de concreto e o desafio era utilizar as técnicas que eles têm de palhoça com madeira roliça e os fechamentos em placas de concreto. Então foi um desafio que inicialmente achei difícil, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma bossa para essas casas. Lá, uma coisa também comum são senhoras viverem sozinhas nas suas velhices, pelas ruas. Isso é na cidade de Muzumuia, onde a fraternidade tem um dos seus locais de atendimento. E a ideia é construir essas casas para que a gente dê dignidade para essas senhoras que muitas vezes já não têm família. E a Fraternidade Sem Fronteira auxilia essas senhoras, dando maior dignidade a elas. À direita é uma outra escola que a gente visitou também, que é em Chimbembe. Aqui um croquis também desse núcleo de salas que cria esse pátio central. Essa é uma escola que já tem desenho também e que depois de Matuba vai ser a próxima a ser construída. Aqui vamos para o Malawi. A Fraternidade Sem Fronteiras tem um local de atendimento humanitário na cidade de Dzaleka. É um local com problemas humanitários muito sérios, porque é um campo de refugiados. Muitas famílias chegam destroçadas, com histórias de mortes de familiares, eles chegam fugidos. É uma situação humanitária muito difícil, muito difícil. A fraternidade já está atuando lá há alguns anos, existe lá uma escola, existe casas sendo construídas por arquitetos, engenheiros voluntários, por voluntários que doam, por voluntários. Há um casal de professores que moram lá nesse campo da Fraternidade Sem Fronteiras, auxiliando o desenvolvimento das crianças daquela região. Então é um trabalho muito forte da Fraternidade Sem Fronteiras. E aqui alguns projetos, esses projetos novos que já estão feitos e que a gente em breve imagina que eles devam ser construídos, né? Aqui há uma necessidade muito grande na região, que é de uma clínica. Então a gente projetou recentemente essa clínica, esse projeto que está à esquerda, né?
É uma clínica que a gente gosta, que ela não tem cara de clínica, né? Aquela coisa branca, imaculada, que você entra, é tudo frio, né? A gente quis dar cor, a gente quis trazer a cor da terra, da região, então fazer algo um pouco mais agradável, né? Então esse é um projeto recente nosso. O projeto do meio, o projeto da biblioteca, esse é o mais novo projeto, a gente está finalizando o projeto para que a gente ainda busque doadores, né? Assim, para ter uma noção, esse é um projeto que vai custar em torno de R$150 mil, porque ainda para ajudar a nossa moeda desvalorizou frente não só ao dólar, mas as moedas africanas também. Então essa é uma biblioteca que a gente está começando agora e é um projeto que é muito especial para a gente porque vai atender muitas crianças na região. O projeto da direita é o projeto do Biocarvão. A gente também tem, em todos os projetos na África, da Fraternidade Sem Fronteiras, a gente tem o desenvolvimento do biocarvão, e porque é um problema muito sério o desmatamento e a utilização da lenha, do carvão, porque além de causar desmatamento e a poluição, ela causa problemas respiratórios muito sérios nas comunidades. Então o projeto da direita, o projeto do biocarvão do Malawi também. Eu gostaria de encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu gostaria de agradecer e concluir com essa frase que representa a Fraternidade Sem Fronteiras, que é: eu sou porque nós somos, né? E nesse trabalho, todos nós voluntários precisamos nos unir. A gente trabalhar de mãos dadas, todos nós, independente do projeto em que atuamos, né? Porque a causa humanitária é uma causa só, é a causa de todos nós, e isso é o mais importante. E o que eu percebo hoje é principalmente as ações humanitárias se unindo, as ações se auxiliando naquilo que cada uma faz de bom. Então o meu convite é para que cada um de vocês que estão assistindo esse pequeno bate-papo, que conheçam o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, que conheçam os trabalhos e os projetos dos Engenheiros Sem Fronteiras, que a gente possa se unir, que a gente possa deixar de lado os nossos egos e as nossas vontades e pensar na coletividade, tá? Muito mais importante do que sermos engenheiros ou arquitetos é sermos humanos, é olharmos as pessoas com humanidade, é a gente de verdade se despir de toda a nossa vaidade, de todo o nosso orgulho. E eu sei que é difícil, mas esse exercício é muito importante porque dessa maneira nós seremos mais úteis. É isso que eu queria falar para vocês. Eu quero agradecer muito em nome dos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras. De novo eu gostaria de fazer esse convite. O grupo de voluntários da Arquitetura Sem Fronteiras, esse grupo que desenvolve os projetos de arquitetura e engenharia da Fraternidade Sem Fronteiras, convida a todos que quiserem participar desse grupo a entrar em contato com a gente. Do lado esquerdo tem o meu contato no Instagram, o contato da Fraternidade Sem Fronteiras e o contato dos Arquitetos Sem Fronteiras. E à direita, o nome dos voluntários a qual eu pertenço, né? E eu queria citá-los: a Renata Davi, a Fran Benevides, o Fernando Sonal, a Daniela Matavelli, a Priscila Alexandre, a Laís Santos, a Marina Garcia, o Bruno Milan e eu. Muito obrigado, gente, de verdade, e conta com a gente para o que for necessário. Um grande abraço.